Olá, alunos do segundo ano, quanto tempo, hein? Nossa, nossa aula de hoje vai falar sobre as angiospermas. Nós já até falamos na sala de aula sobre isso, né? E vamos fazer uma pequena revisãozinha, mais um exercício. Importante não ficar parado, né? Então, selecionei essas imagens maravilhosas aqui para a gente poder entender mais ou menos o que é uma angiosperma, né? Anjo significa caixa ou urna. Esperma quer dizer semente. Ou seja, semente dentro da urna, dentro da caixa, né? A gente já até verificou que as angiospermas são um grupo de vegetais, são os mais evoluídos do reino vegetal. Então ela mantém dentro da fruta, né? O fruto foi desenvolvido viscoso, chamativo, com odores maravilhosos, né? Muito doce, justamente para chamar um dispersor, né? E que ele possa consumir o seu fruto e dispersar suas sementes para que novas gerações daquele vegetal possam surgir. As angiospermas, as principais características delas são o seguinte: elas são fanerógamas, produzem flores e sementes, espermatófitas, produtoras de semente, são as únicas plantas que produzem semente protegida por fruto. Geralmente produzem flores coloridas, cheirosas e produzem néctar. Opa! Néctar, doce. Por isso são polinizadas por animais, tais como insetos, abelhas, borboletas, formigas, passarinhos, ou até mesmo algumas espécies de mamíferos voadores, como os morcegos, né, que são os nectívoros. É um vegetal mais recente, mais abundante da Terra. Este sucesso na dispersão se deve ao fato de serem as únicas plantas a produzir frutos, uma estrutura que, além de proteger sua semente, serve de elemento de atração para os outros animais dispersores de semente, ou seja, aqueles que comem o fruto eliminam a semente através das fezes. Também não dependem mais da água por meio de reprodução, como as pteridófitas, como a própria briófita, né? Também não dependem mais da água por meio da reprodução, pois produzem grão de pólen e tubo polínico. Como é um grupo muito numeroso, foi subdividido em dois grupos, as angiospermas monocotiledôneas e as angiospermas dicotiledôneas. Isso aqui é a estrutura de uma angiosperma, né? Tem o pendúnculo, tem o receptáculo floral aqui, né? Dentro desse receptáculo floral, por dentro você vai encontrar o ovário da planta. E dentro dessa planta um óvulo. Tudo bem? Temos aqui a sépala, né? Que é o conjunto de sépalas, que é o conjunto de sépalas e as pétalas aqui, né? Vem logo a seguir aqui. Filete e antera são estruturas masculinas da planta, das angiospermas. Nós temos aqui o estigma e o estilete, que são estruturas femininas da planta. Temos as pétalas para chamar a atenção. Temos aqui o grão de pólen que vai entrar em contato aqui com a estrutura feminina, né, para poder surgir o zigoto, uma fruta nova, dispersar sementes. As monocotiledôneas reservam nutritivas para o desenvolvimento do embrião, mas o albume ou o endosperma bem desenvolvido. É um exemplo disso aí, o arroz, o trigo, o capim. As dicotiledôneas são sementes que possuem duas reservas de nutrientes. São exemplos clássicos, né, que sempre caem em prova, exemplo de dicotiledônea, o feijão, a várzea, a ervilha e a soja. Mais uma vez está aqui, né, carpelo, que é a estrutura feminina da planta, o estame, as pétalas e as sépalas, o pendúnculo floral e o receptáculo floral aqui, tudo bem? Mais uma vez aí o androceu, a parte masculina da planta, e o gimeneceu, a parte feminina da planta. Tubo polínico, carpelo, aqui uma sépala, são essas flores, são essas estruturas que protegem as pétalas, né? As pétalas são mais viscosas, são muito mais cheirosas, chamam mais atenção. Nós temos aqui também os receptáculos e o pendúnculo, né? Nós já vimos o gimeneceu, né? O androceu.
Aqui um exemplo de uma flor real aqui, né? Tá aqui a pétala, como chama a atenção, né? Possivelmente por trás dessa pétala aqui tem uma sépala que protege ela, de cor verde, tudo bem? Vamos só finalizar aqui para a gente poder ir para a nossa apostila que eu fiz para vocês, até porque a gente tem que ter um tempo, um tempo até 20 minutos, né? Senão o Instagram, o YouTube ele derruba, né? Então tá aqui a nossa apostila de hoje. Muito bem, reprodução das angiospermas. As angiospermas pertencem ao filo Anthophyta, apresentam em torno de 300 mil espécies, sendo o maior filo de organismos fotossintetizantes. Quando ao modo da nutrição, quase todas as angiospermas são de vida livre, porém são encontradas de espécies parasitas e saprófitas. O que é uma espécie saprófita? Planta que absorve sua nutrição a partir de matéria orgânica em decomposição, né? Então eu tenho aqui, ó, todas as estruturas de uma angiosperma, raiz, que pode ser fasciculada ou pivotante. Tenho aqui o caule, as flores, os frutos e as folhas. Duas estruturas são importantes na evolução das angiospermas, a flor e o fruto. As flores possuem uma diversidade de tamanho e cores, podendo ainda serem perfumadas e apresentarem odores fétidos para a atração de moscas e besouros. São encontradas solitárias ou agrupadas, sendo essas últimas chamadas de inflorescência. Os frutos também mostram uma grande variedade de formas, cores e tamanhos. A maior parte dos frutos contém semente no seu interior e são consumidos por muitos animais, como insetos, aves. A gente já viu isso aqui várias vezes, né? Tudo bem? O que é importante entender é isso aqui, tá aqui, ó. O esquema desta principal estrutura morfológica encontrada nas flores das angiospermas. Então aqui eu tenho, por exemplo, todas aquelas estruturas que eu falei para vocês, né? Nós temos a sépala aqui, ó, que protege as pétalas por serem muito mais delicadas. Nós temos aqui o pestilo, que são as estruturas, essas estruturas aqui, o estigma, o estilete. Nós temos o ovário da planta dentro dela, aqui dentro dessa parte aqui, né, o ovário. Dentro do ovário eu tenho um óvulo, eu tenho um tubo polínico, pétalas. Então isso aqui, esse desenvolvimento aqui vai se formar nisso aqui, ó, no fruto. E dentro desse fruto uma semente. Tudo bem? Quanto à sua morfologia, os principais componentes da flor são cálice, corola. Corola é a conjunto de sépalas com as pétalas, ao passo que o cálice é o conjunto de sépalas. Ambas são folhas modificadas que têm a função de proteção, além de serem responsáveis pela atração de agentes polinizadores na maioria das plantas. Os estames, coletivamente conhecidos como androceu, é a parte masculina da planta, né? Significa casa do homem. Geralmente são constituídas de filamento delgado chamado de filete, a qual possui na extremidade uma região dilatada denominada antera, que é o local onde a produção de pólen, lembram lá do desenho do B-Movie, né? A produção de pólen, esse pólen que precisa chegar na parte feminina da planta. Já os carpélios são as estruturas de flores que originam os óvulos, a parte feminina, sendo coletivamente nomeado como um gimeneceu, significa casa da mulher. Tudo bem? As flores podem ter um ou mais carpelos que formam a estrutura designada pístilo, que é composto por três partes: o estigma, a qual recebe o pólen, o estilete, uma parte intermediária na qual o tubo polínico cresce, e o ovário, a qual contém os óvulos. E dentro deste, gametas femininos, a oosfera. Lembra lá que a gente falou bastante desse nome lá na sala de aula? Oosfera. Caso a espécie apresente uma flor com ambos os órgãos sexuais, masculino e feminino, é chamado de monóica ou hermafrodita. Se os estames e os carpelos são encontrados em plantas separadas, a espécie é chamada de dioica, ou seja, sexo separado. Na reprodução, que é importante entender, como ocorre em todas as plantas, as angiospermas também apresentam seu ciclo de vida uma alternância de gerações, ou seja, elas passam por uma fase apoblionte, denominada de gametófito, que se altera com a geração diploide, conhecida como esporófito. Aquela alteração, né?
Primeiro ele gera os esporos, depois ele cresce numa nova planta. Entretanto, nessa planta, o gametófito é extremamente reduzido. O tamanho tendo um microgametófito, gametófito masculino, apenas 3 células. E o gametófito feminino, a qual é retido no interior do óvulo, 7 células. Os anterídeos e os arquegônios estão ausentes. O ciclo de vida das angiospermas, o processo de transferência de grão de pólen da antera ao estigma das flores é denominado de polinização. A polinização pode ser realizada por agentes abióticos, como o vento e a água, ou bióticos, como insetos, pássaros, morcegos e o próprio homem. Os insetos são atraídos pelas cores, formas e odores das flores, por isso acreditam-se que existe uma coevolução entre eles. Após ser depositado no estigma, o grão de pólen forma o tubo polínico, pela qual os gametas masculinos são transportados em direção ao óvulo. O túbulo polínico cresce por dentro do estigma, atravessando o estilete, até chegar na abertura do gametófito, chamado de saco embrionário nas angiospermas. A localização no interior do óvulo, o saco embrionário é composto por 8 células, que se originam por meiose, a partir de uma célula-mãe do megasporo, dentro das células que merece destaque é a esfera, com 2 núcleos polares. Então tenho aqui toda a estrutura que eu acabei de falar para vocês, né? Aqui dentro a esfera, onde vai haver duas fecundações, vai formar um zigoto, o embrião, a casca da semente e o esporófito jovem. Tudo bem? Aqui eu deixei para vocês aqui algumas questõezinhas para vocês poderem ver. Né? A gente até verificou, confirmamos isso aqui, já verificamos isso aqui em sala de aula. A próxima apostila será sobre morfologia vegetal, onde a gente vai ver, por exemplo, o que são dicotiledôneas, o que são as monocotiledôneas. Nós vamos ver também raiz pivotante, vamos relembrar, né? Raiz fasciculada, pivotante, vamos verificar o meristema primário, entre outras características. Tudo bem? Tem um exercíciozinho aqui para vocês. Espero que todos tenham gostado, espero que acertem todas as questões. Um forte abraço e fiquem com Deus.